Abra em Atos 26, 24 a 32. O título é: O melhor de Deus é viver em 3 lugares ao mesmo tempo. Você pode repetir comigo, diga: o melhor de Deus é viver em 3 lugares ao mesmo tempo. Amém. Vamos à leitura da palavra. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Por pouco me convence a tornar-me cristão. Paulo respondeu: Oro a Deus que, por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje, se tornem como eu, exceto quanto a estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: Esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Pai, agora nesse momento clamamos que o Teu Espírito Santo seja derramado por meio da palavra, com sinais, prodígios e maravilhas já sejam realizados com toda a liberdade nesse ambiente. Os nossos corações desejam que o Senhor faça ainda mais em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo e eu me escondo à sombra da cruz para que se manifeste a glória do Teu Evangelho. Amém. A vida de Deus, a melhor vida que nós podemos viver, presta atenção, ela acontece em 3 lugares ao mesmo tempo. Escute o que Paulo diz, presta atenção nisso. Ele está no tribunal, fica em Cesareia Marítima, ele está no auditório do pretório. O que é o pretório? Pretório é o palácio do imperador romano. Ele tinha alguns palácios em várias partes do império. E ele se chamava pretório e tinha a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador romano. Ali morava Festo, que era o governador local. Se chamava também procônsul, procurador, aquele que representa o imperador nas bordas, nos limites, em áreas extremas ou específicas do império. O apóstolo Paulo está lá diante das pessoas mais poderosas, ele está lá 2 anos preso. Um preso não vale nada, ele é desprezível aos olhos da maioria das pessoas. Diante daquele tribunal, todos o julgando, e ele olha, algemado, provavelmente há muito tempo sem tomar banho, magro, com pouca alimentação. Ele olha e diz assim: Oro a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos aqueles que estão me ouvindo, ou seja, todos vocês que estão me ouvindo, se tornem como eu, exceto com essas algemas que eu estou usando. A melhor vida que podia ser vivida estava dentro de Paulo, e Paulo estava manifestando isso. E ele dizia: eu não queria ser imperador, mas imperador, se tu conhecesse o que eu conheço, tu querias ser como eu. Está entendendo a diferença? Aos olhos humanos, nada, nada. Mas ele se levanta e diz: pessoal, quisera eu que vocês pudessem viver a vida que eu estou vivendo. Do que ele está falando? Ele está preso há 2 anos, injustamente. Quem é que ia querer a vida de Paulo?
Nem você me ouvindo rapidamente ia querer o lugar de Paulo, mas Paulo está dizendo, eu estou orando para que todos vocês vivam a minha vida. Que vida é essa? Repita comigo, a melhor vida acontece em 3 lugares ao mesmo tempo. E nós precisamos aprender sobre isso. O primeiro lugar, geografia. Humanamente falando, nós conseguimos estar em apenas um lugar. Qual é o lugar que você consegue estar agora? Estados Unidos? Florianópolis? Jurerê International? Qual é o lugar que você consegue estar agora? Agora, 2 minutos para as 10 horas da manhã. Qual é o único lugar que você consegue estar fisicamente? Aqui. Nem na sua casa, você tem uma casa, mas você não consegue estar lá agora. Paulo estava 2 anos, como eu já falei, preso naquele lugar. E ele estava, antes disso, viajando o mundo. Ele ia para onde o Espírito Santo mostrava. O Espírito Santo dizia para ele ir a uma cidade, ele ia. Muitas vezes ele estava indo num caminho, o Espírito Santo o constrangia, o restringia no seu interior, e ele sentia que ele tinha que parar e mudar a direção. Ele tinha liberdade, ele vivia para Deus pregando, mas agora ele está na prisão. Faz 2 anos. E ele está naquele lugar, e ele diz que Deus tem um propósito. Ele não está pedindo para Deus para estar em outro lugar, ele está ali. O primeiro lugar que você precisa estar, todos os dias, feliz, é o lugar que Deus te colocou, porque você não consegue estar em outro lugar. Queridos, as pessoas, elas muitas vezes querem mudar de vida, mudando lugar. Por exemplo, se eu puder ir para a Califórnia, morar nos Estados Unidos, qual é o objetivo de uma pessoa que vai para lá? Mudar a vida. As pessoas acham que se elas mudarem a sua geografia para uma geografia, aspas, melhor, a vida delas vai melhorar. Se você morasse numa casa mais bonita, numa casa melhor, num bairro melhor, o que você entende? O que todo mundo entende? Que teria também uma vida melhor. Porque nós somos prisioneiros da nossa geografia. Se você estivesse hoje lá na Etiópia, você é prisioneiro, você tem que comer o que tem na Etiópia. Você tem que viver o clima da Etiópia. Você não consegue viver o clima de outro lugar. Se você estivesse morando no Alasca como um esquimó, você estaria preso lá. A sua vida é a vida de lá. O que Paulo nos ensina é que os ímpios estão presos na geografia. Os cristãos nunca estão presos à sua geografia. Levante a mão e diga assim, eu sou livre. Não, pelo amor de Deus. Não, até que foi bem hoje. Parabéns, estamos terminando o ano bem, gente. Aplauda Jesus. Parabéns. Essa foi legal. Essa foi legal. Até eu fiquei em choque agora. Saiu. Eu vou comemorar. Diga assim, eu sou livre. Não sou prisioneiro da minha geografia. Irmãos, Deus colocou o ser humano no jardim, Adão, Eva, mas ele terminou a sua vida fora do jardim. Pedro nasceu na pobre Galileia, era de Cafarnaum, mas morreu em Roma. Paulo nasceu na Cilícia, Turquia, Paulo era turco, se fosse nos dias de hoje, mas também morreu em Roma. Daniel, o profeta, nasceu em Jerusalém, mas morreu no Irã, Pérsia. É o Irã de hoje. O túmulo de Daniel está lá, até os dias atuais. Davi nasceu em Belém, mas morreu em Jerusalém. Moisés nasceu no Egito, mas morreu no deserto. Nós não somos prisioneiros da nossa geografia.
O mundo, quem não conhece Jesus, tem que mudar de lugar para mudar de vida. Você não precisa mudar o lugar que você está. Escute o apóstolo Paulo na prisão dizendo: eu oro para que vocês sejam como eu, para que vocês tenham a minha vida. Qual é o segredo dele? Que aquele que está na prisão olha para quem está sentado no trono e diz para a pessoa que está no trono: vem viver a minha vida. Vem viver o que eu estou vivendo. Vem experimentar o que eu estou vivendo. E a partir de hoje eu quero declarar: não importa a tua condição. Você vai olhar para as outras pessoas e você vai dizer: vem experimentar o que eu estou experimentando. Sejam importantes ou pequenos. Sejam pessoas que você conhece ou não conhece. Você vai ter a alegria de dizer: eu oro para que você venha viver o que eu estou vivendo. O quê? De repente alguém vai dizer: eu não quero ter um salário mínimo. Porque o mundo é prisioneiro da geografia. Eles veem as coisas materiais, eles veem as coisas terrenas. Mas nós não falamos das coisas terrenas. Segundo lugar, existe uma autora, Joyce Meyer, que diz o seguinte: como crentes, estamos em dois lugares ao mesmo tempo. Nossos corpos estão aqui na terra, mas o nosso espírito está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Então agora você está entendendo. Por que você não é prisioneiro da geografia? Porque você está sempre, todo dia, toda hora, em dois lugares ao mesmo tempo. Você está sentado aqui dentro, mas você também está sentado com Cristo nos lugares altos. E por isso nós somos livres, porque nós não falamos da nossa geografia, nós falamos dos lugares altos, onde a nossa vida está unida juntamente com Cristo. Quem não conhece a Jesus, não entende. Por que que Festo diz assim: você está louco, Paulo? Paulo, você está louco! Porque ele não entendeu que Paulo estava em dois lugares ao mesmo tempo. Cara, o que que esse cara está falando? Esse prisioneiro está querendo... Eu não estou entendendo. Cara de pau. Eu, rei, todo-poderoso, com a Berenice do lado, nome da sua irmã, que fazia o papel de primeira-dama, porque quando um rei é solteiro, a primeira-dama é a sua irmã. É como o presidente da Argentina. O Javier Milei, antes de subir no poder, terminou um noivado lá, ou a noiva terminou com ele. Então, a primeira-dama da Argentina é a irmã do presidente. São leis mundiais, de nações, que todas as nações praticam. A Berenice e o rei Agripa sentados. Gente, eles tinham vindo de um banquete, porque todas as manhãs os reis romanos se banqueteavam. O apóstolo Paulo, como prisioneiro, recebia apenas uma refeição. E ele diz: Paulo, tu tá orando para eu ser como tu? Tá fora, meu. Tás louco. As muitas letras... É muita Bíblia na tua cabeça. A Bíblia está te deixando louco, Paulo. Você não entende, irmãos. O mundo espiritual é maior do que o mundo terreno. Todas as coisas começam no mundo espiritual. Por isso que os não convertidos são chamados na Bíblia de cegos. Mas cegos do que se os olhos estão abertos? Eles não enxergam o mundo espiritual. E a Bíblia diz: quem não enxerga o mundo espiritual é cego. Eu pergunto, tem alguém que é cego aqui dentro hoje de manhã? Quantos entraram por aquela porta sem enxergar o mundo espiritual? Quantas vezes você vem para a celebração, volta para sua casa e você não enxergou nada? Não sou eu, não sou eu. A Bíblia diz: cegos. Mas Paulo não era cego. Paulo enxergava. Queridos, aí você vê a força de um homem. Nós não lemos esse texto, mas ele diz... Ele começa... o seu testemunho, ele é chamado para se defender. Por que que ele está preso?
E por que o Império Romano deveria colocá-lo em liberdade? Escuta, ele não se defende. Por que ele não se defende? Ele não é prisioneiro da geografia. Ele vive nos lugares altos. Então, ele começa a sua defesa dizendo assim: tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo, diga, por este motivo, estou aqui. O apóstolo Paulo, ele diz: eu estou aqui na prisão por este motivo, porque eu tenho contado com a ajuda de Deus. A maioria das pessoas que são prisioneiras da geografia, quando saem da prisão, vão dizer: Deus me ajudou, Deus me tirou da prisão. Ele não, ele está dizendo assim: eu estou contando com a ajuda de Deus dentro da prisão, e por esse motivo eu estou aqui dentro para, escute, dou testemunho, tanto a gente simples, pessoas dentro da cadeia, como a gente importante, o rei Agripa e Festo, o procônsul, o procurador do império que estavam julgando. Ele diz assim: eu estou aqui por esse motivo. Sabe que quando você não enxerga o mundo espiritual, quando você não enxerga que você está nos dois lugares ao mesmo tempo, nos lugares altos, olha para mim, o cristão perde a vontade de viver. Porque ele se torna igual o incrédulo, prisioneiro da geografia. Paulo era livre. Paulo era totalmente livre. Ele não se explica porque ele está preso. Ele testemunha. Deus me colocou aqui dentro com propósito. Aleluia! A minha vida é cheia de propósito. Algemado, magrinho, sujinho. Minha vida é cheia de propósito, porque ele enxerga a sua vida pelos lugares altos. Eu quero te contar uma coisa. Eu demorei a entender, mas há muitos anos atrás, quando eu comecei a expulsar demônios, eu comecei a entender o mundo espiritual. Porque muitas vezes eu fui expulsar um demônio e eu estava mal, desanimado, triste. E pensando comigo assim: meu Deus, eu num bagaço, vou lá agora enfrentar o demônio, porque as pessoas pedem ajuda. Compartilhando, né? Essa é a vida do ministério pastoral, está aqui o pessoal, por exemplo, as necessidades surgem, os problemas vêm, eles não perguntam se nós temos problema em família, se nós precisamos de um fôlego, se nós precisamos de um respiro. Então, eu um bagaço ia expulsar demônio, e muitas vezes chegando no lugar, o demônio já regalava os olhos, e começava a dizer: ele não, eu odeio, eu vou matar a vida dele. Eu fico pensando, estou eu aqui, desanimado da vida, mas o demônio tão brabo comigo. Aí eu entendi algo. O demônio não é prisioneiro da geografia. E eu estava sendo. O que o demônio estava enxergando? Que ele queria me destruir, que ele me odiava. O que ele estava enxergando? Ele me vê junto com Cristo nos lugares altos. E a pior coisa que tem é o diabo ver quem tu és e tu mesmo não te enxerga. Diga assim: a partir de hoje, eu quero me ver unido com Cristo, nos lugares altos, reinando com Ele. E por esse motivo, eu estou aqui. A minha geografia tem um propósito. Então presta atenção, não pense tão rápido que o problema é o lugar que você está. Você fica mudando de trabalho. Pega a carteira de trabalho de alguns irmãos, não tem espaço para carimbar nada. Eles não param em lugar nenhum, eles são prisioneiros da geografia. Se a geografia é ruim, eles acham que a vida é ruim. Entenda, a geografia de Paulo era ruim, mas a vida dele era melhor que a do rei de Roma. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você está entendendo isso? Pergunte assim: vai ser uma semana de virada mesmo na sua vida? Quem você é no mundo espiritual é maior do que o que você é aqui na terra.
Quem você é no mundo espiritual é maior do que o que você é aqui na terra. Quem é da terra não entende os que são do céu. Ó Paulo, seu louco, as muitas letras te fazem delirar. Cuidado, tem pessoas que parecem que é do céu, te chamam de irmão, mas não falam como se fossem de lá. Aprenda a identificar os teus irmãos dos lugares altos. Irmão não é irmão de igreja. A igreja está assim, tem joio e trigo. Irmão é quem está nos lugares altos. Porque quando Jesus voltar, é com Ele que nós estaremos, com eles que nós estaremos para sempre. Amém. Mas eu quero ir além. A Joyce Meyer disse, nós estamos em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu, porém, pela misericórdia de Deus, tenho entendido isso na minha vida e compartilho hoje de manhã com você. Nós não estamos em 2 lugares ao mesmo tempo. Pasme, você não está em 2 lugares ao mesmo tempo. Você está em 3 lugares ao mesmo tempo. Você está na sua geografia. Você se converteu, nasceu de novo. Se você não se converteu, essa palavra não é para você. Você se converteu, você está nos lugares altos. E tem um 3º lugar que você está. Troca aqui, nos seus pensamentos. Tem muitas pessoas que estão num lugar, mas não estão num lugar, porque a cabeça está em outro. Você olha para o apóstolo Paulo, ele estava lá, ele estava nos lugares altos, e os seus pensamentos estavam no lugar certo. Diga assim, não adianta Deus te abençoar. Diga para a pessoa do seu lado, não adianta Deus te abençoar, se os teus pensamentos não estiverem nisso. Se você quiser ser profeta de Deus, diga para alguém que você conhece, o que mais te atrapalha é o que você faz com seus pensamentos. Irmãos, eu sou pastor e Deus faz coisas maravilhosas, mas eu percebo que a cabeça das pessoas não toma posse das coisas maravilhosas que Deus faz. Você não é vítima dos seus pensamentos, você é responsável por eles. Eu sei que os derrotados, eles se comportam como se fossem vítimas dos seus pensamentos. Não. Para Deus, você é responsável pelo que você pensa. Você só está de verdade aonde os seus pensamentos estão. Algum marido já passou pelo momento da sua esposa conversar, parar a conversa e perguntar no que você está pensando? Não vou pedir para levantar a mão. Você precisa entender a sua responsabilidade. É tão forte que durante essa prisão, Paulo escreveu 3 cartas, que são todas as cartas que ele comunica que ele é prisioneiro. E ele falou para os irmãos de Colossos assim, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, eu estou aqui na prisão. E eu não sou vítima dos meus pensamentos. Eu não sou um pobre coitadinho aqui. Eu acho que eu estou entrando em depressão. 2 anos aqui dentro. 2 anos aqui dentro. Meu Deus do céu, Pai. Qual é o teu propósito com a minha vida? Deus, me usa. Aí apareceu o faxineiro no corredor. Ele, tu tem paz no coração? Quero te apresentar o príncipe da paz. Daqui a pouco vinha o guarda, mão na parede, abre as pernas, cara na parede, não sei o quê. Ele assim, guarda, como é que está a sua família, seu guarda? Estou orando para Deus abençoar seu casamento. Ele escreve para os filipenses que toda a guarda pretoriana está no Senhor. Ele converteu toda a guarda.
Enquanto alguns reclamam da vida, outros fazem a vida valer a pena. Vilmar, tu não é um coitado. Tu é o que tu pensa. Seja um homem de Deus nos seus pensamentos. Amém, Vilmar? Nós somos o que nós pensamos. Eu sei que muitas vezes nós queremos a ajuda dos outros quando nossos pensamentos estão ruins. Ninguém pode te ajudar no que você é responsável. Eu diria que o terceiro lugar é o lugar mais importante. Queridos, o inimigo atacou os pensamentos de Paulo quando aquele que era autoridade abriu a boca e disse louco. O que é loucura? Loucura é descolamento da realidade. Louco. Não vale nada o que tu está falando. Louco. Ele usou a voz da pessoa mais importante para atacar Paulo. Mas Paulo não mudou seus pensamentos, porque ele entendeu, eu não sou vítima do que as pessoas falam, eu sou responsável por aquilo que eu penso. E eu creio, irmãos, numa igreja que está sempre no lugar certo, quando pensa, que faz dos seus pensamentos um lugar de bênção, um lugar de paz e um lugar de vitória. Um lugar de bênção, um lugar de paz e um lugar de vitória. O melhor lugar para você viver é dentro dos seus pensamentos. Existem pessoas, existe uma pessoa que me pediu oração. Eu não conheço a pessoa pessoalmente, mas ela está lá. Eu não sei, mas o amigo disse que é um apartamento de muitos milhões. Uma coisa assim, lá em Balneário. Mora lá, frente mar vista. Irmãos, a minha casa é casa de fundos aqui em Rio do Sul. Eu abro a minha janela, eu vejo a casa da frente. Qual é a diferença entre eu e essa pessoa que me pede oração porque está pensando em se matar, morando lá? Qual é a diferença? Qual é a diferença, irmãos? Qual o melhor lugar para você viver? Qual é o melhor lugar para você viver? Não é mudar de endereço. Dentro dos seus pensamentos. E o apóstolo Paulo diz, eu estou nos lugares altos porque o pensamento dele acompanhava isso. Enquanto alguns ficam presos na terra e no que acontece na terra, outros pensam nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo na prisão escreve para os irmãos em Colossos, os irmãos livres, dizendo, pensem nas coisas lá do alto. Uau! O que tinha mais motivo para pensar nas coisas da terra, dizendo, escrevendo numa carta, pensem nas coisas lá do alto. Concluindo, irmãos, o melhor de Deus para a sua vida é você viver nos 3 lugares ao mesmo tempo. Primeira coisa que o inimigo faz para acabar com o melhor de Deus, anota. Primeira coisa, ele ataca a sua geografia. Paulo pregava mundo afora, mas agora ele precisou ficar confinado, preso. E o diabo pensou, eu vou acabar com a vida de Paulo. Eu vou acabar com o ministério de Paulo. E por que o diabo não conseguiu? O diabo piorou a geografia, fez de tudo para uma péssima geografia de Paulo. Mas Paulo não mudou nada. Por quê? Porque Paulo nunca estava num lugar só, mas em 3 ao mesmo tempo. Então, primeira coisa que o diabo faz é atacar a sua geografia. A casa que você mora, onde você trabalha, a igreja que você congrega. As coisas não ficam tão boas, as coisas não são como você acha que deveria ser. Mas, saiba, ele atacou uma parte. Tem mais 2 lugares que você está.
Então você percebe que também o diabo, o inimigo, atacou o segundo lugar. Ele atacou a posição espiritual de Paulo. Paulo estava dentro de Jerusalém, estava no templo para adorar, cumprindo um voto de judeu, lá dentro do templo. E os seus irmãos judeus o prenderam, porque um levantou uma calúnia, disse assim: esse homem, ele está pregando heresias no mundo inteiro, e agora ele botou um ímpio, um pagão dentro do templo. Gente, era lei marcial. Jamais no templo em Jerusalém poderia entrar um pagão. Se um pagão botasse o pé para dentro do limiar da porta, ele deveria ser apedrejado ou enforcado até a morte. Perceba, ele foi atacado espiritualmente dentro do templo de Deus. Os seus irmãos judeus o prenderam e os seus irmãos cristãos não fizeram nada. Mas ele não estava só na sua geografia e nos lugares altos. Ele também estava no terceiro lugar, nos seus pensamentos. Então, o inimigo atacou os seus pensamentos, colocou ele numa prisão, sem comunhão com ninguém, sem amigos, sem irmãos, sem culto, sem louvor. Não tinha louvor. Ou ele cantava, mas se ele cantava, o guarda mandava calar a boca. Silêncio, silêncio, silêncio. Só ouvindo os palavrões dos outros presos. Só ouvindo as crueldades dos soldados romanos. Nada bom. O inimigo atacou a sua mente. Só conversa obscena, conversa indecente. Só o que não edifica. Mas os pensamentos dele não estavam na terra. Estavam nos lugares altos. Então, ainda que tudo que o cercasse minasse a sua mente, ele ainda estava acima disso, assentado com Cristo nas regiões celestes. E aí você ouve Paulo, o prisioneiro, sair da sua cela, ir para o julgamento, estufar o peito diante de todo mundo e dizer: oro a Deus que por muito ou por pouco todos vocês possam ser como eu, exceto nessas algemas. Isso aqui eu não desejo para ninguém, mas vocês possam ser como eu. Quando a sua vida está nos três lugares, você vive o melhor de Deus. E aí você pode chegar para pessoas importantes e pessoas simples e dizer: ah, como eu queria que você tivesse a minha vida. E eles vão perguntar, os reis e os guardas romanos vão perguntar: como é que eu faço para ter a tua vida? E aí você pode anunciar: o meu Cristo morreu de braços abertos na cruz, para que todos possam ir até Ele. Então diga assim: o melhor de Deus é estar em três lugares ao mesmo tempo. Minha geografia, lugares altos e meus pensamentos. Minha geografia, lugares altos e meus pensamentos.